Olá, bem-vindos de volta. Tu já alguma vez te perguntastes sobre o equilíbrio entre a ação e a intuição na tua vida? Ou sobre como algumas situações pedem mais lógica enquanto outras exigem criatividade? Pois bem, hoje vou falar-te sobre a lei do género, uma das leis universais que nos ajudam a compreender o papel destas energias, opostas mas complementares, que é o masculino e o feminino. E nós estamos a falar do género no sentido físico ou biológico, mas sim de energias universais que existem dentro de tudo no universo. Isso incluindo a nossa mente, as nossas ações, as nossas emoções e até os nossos projetos. A energia masculina, que é a ação, que é a lógica, que é a estrutura, e a energia feminina, que é mais a intuição, a criatividade, a fluidez, são como duas faces de uma mesma moeda. Não há uma melhor do que outra. A magia acontece quando aprendemos a integrá-la e a viver em harmonia com ambas. Então, vamos mergulhar neste tema e descobrir como estas poderosas leis, como esta poderosa lei pode transformar a tua vida. Então, a lei do género, ela afirma que tudo no universo contém energias masculina e feminina. E estas não se referem, como eu referi anteriormente, a géneros humanos, mas sim a qualidades universais que moldam e equilibram tudo o que existe. A energia masculina, que é o Yang, representa o dar, a ação, o foco, a lógica e a criação estruturada. Enquanto a energia feminina, que é o Yin, reflete o receber, a intuição, a emoção, a criatividade e o fluir natural. Pensa nelas como duas forças complementares. Quando uma domina em excesso, surgem desequilíbrios. Mas quando estão equilibradas, conseguimos viver de forma mais autêntica e criar a vida que desejamos. Então, como funciona esta lei? Esta lei ensina-nos que tudo no universo é dual, ou seja, é masculino e feminino. Há luz e sombra, ao dar e receber. E não são opostos, mas sim partes de um todo. E dentro de cada um de nós existem estas duas energias. E quando estão equilibradas, quando estão desequilibradas, podemos sentir-nos perdidos ou desorientados. Porque o equilíbrio traz harmonia e a clareza. Qualquer forma de criação, seja uma ideia, um projeto ou um relacionamento, precisa destas duas energias. A inspiração, que é mais a parte feminina, dá origem à visão e à ação, que é a parte masculina, que vai concretizá-la. Então, vou também dar aqui alguns exemplos da lei do género. Por exemplo, na natureza, uma árvore precisa das suas raízes, que sejam fortes, que esta é a parte do masculino, para se manter de pé, mas também da flexibilidade dos ramos e do crescimento contínuo, que é a parte do feminino. Então, uma ideia criativa surge da energia feminina, mas para se materializar necessita da energia masculina, que é a ação, que é o planeamento e a estrutura. Os relacionamentos saudáveis envolvem uma dança equilibrada entre o dar e o receber.
O dar é masculino e o receber é feminino. E agora, com estes exemplos, tu já percebeste melhor como esta lei. Eu vou-te explicar como é que deves aplicar então a lei do género na tua vida. Eh, o primeiro é que tu reconheças que estas duas energias habitam em ti. E agora tu podes refletir. Costumas ser mais lógico e orientado para a ação ou mais intuitivo e emocional? Tens favorecido uma energia em detrimento da outra? E através destas questões, vê qual das energias é mais intensa em ti, digamos assim. Eh, também, também podes equilibrar a energia masculina com organização e foco, e a feminina com momentos de introspeção, criatividade e autocuidado. E, por exemplo, para haver harmonia nos relacionamentos, deves valorizar tanto o dar como o receber. E pergunta-te: estou a dar demasiado sem receber? Ou a receber sem retribuir? Isto aqui vai-te dar, vais conseguir avaliar qual é a energia que, que tu mais te identificas. Então, e também se tens um projeto objetivo, usa a intuição para definir a visão, que isto é a parte feminina, e a ação prática para torná-lo realidade, que é a parte masculina. E também deves respeitar os ciclos de cada energia. Ou seja, há momentos para planear e agir e momentos para descansar e sonhar. Aprenda a respeitar o que cada fase te pede. E como não podia deixar de ser, eu trago aqui mais umas frases motivacionais. Então a primeira é a seguinte: o equilíbrio entre a intuição e a ação é o segredo para viver com propósito. E dentro de ti existe o poder do masculino e a magia do feminino. Aprenda a usá-los juntos. E por último temos: a intuição ilumina o caminho e a ação leva-te até lá. Agora peço-te que reflitas sobre aqui este exercício prático. Então eu vou-te pedir que podes registrar num diário ou num caderno e peço que penses sobre uma situação recente, uma qualquer. Nessa situação usaste mais a energia masculina ou a feminina? A energia masculina refere-se mais à ação e à lógica. E a feminina refere-se mais à intuição e à emoção. E depois, escreve como poderias ter integrado ambas para um resultado mais equilibrado. Ok. Um, e então eu também vou ter aqui de sugerir outro exercício, que é para tu praticares o equilíbrio diário. Então escolhe uma tarefa do dia em que possas aplicar a intuição e a ação. Vou dar aqui um exemplo. Usa a intuição para decidir um caminho criativo
e depois cria um plano concreto para o executar. A lei do género é um lembrete poderoso de que o equilíbrio entre o masculino e o feminino é a base de tudo o que somos e criamos. E quando aprendemos a integrar estas energias, tornamos-nos mais conscientes, mais autênticos e mais alinhados com o nosso propósito. E terminamos por aqui. Adorei estar a fazer estes vídeos para vocês. Agora peço-vos que, em troca, deem o like aqui no vídeo, compartilhem e façam e escrevam comentários. E então até ao próximo vídeo. Gratidão.